Hoje eu tirei o dia para desabafar com vocês. Eu tô aqui na casa da minha mãe, é Páscoa. Eu vim aqui almoçar, porque eles insistiram muito que a gente viesse, a gente ia ficar em casa hoje, que a gente já veio ontem, e eles insistiram pra gente vir. E a gente veio. Quando nós chegamos aqui, estavam as minhas duas irmãs. Uma vai almoçar na sogra e a outra vai almoçar em casa. O marido estava em casa fazendo o almoço. E meu pai e minha mãe começaram a brigar. E eu sempre desconfiei que o meu pai fosse bipolar, porque o meu pai fumou por muito tempo, daí ele largou o cigarro, ele bebe, ele é alcoólatra, e assim, sempre teve um comportamento muito oscilante, assim, sabe? Se ele ficar brabo, ele fica 2 semanas sem falar com ninguém, ele não olha. Ele sempre foi muito duro, sempre foi muito ofensivo nas palavras dele, sabe? Primeiro eu achava que era por causa da criação dele. Quando eu descobri o meu transtorno, eu comecei a desconfiar que eu tinha herdado dele, entendeu? A genética. Mas hoje eu tava olhando na hora do almoço ali e eu já vinha desconfiando. A minha mãe também tem traços. Porque a minha mãe, ela muda de humor, assim como, sabe? Ela é uma pessoa, parece que revoltada com o mundo e com a vida, entendeu? Ela começou a brigar com meu pai e eles começaram a se destratar. Que eu perguntei, vocês querem que a gente vá para casa? A gente almoça em casa tranquilo, não tem problema nenhum. Tanto que eu tô sentada aqui na sala, no andar de cima, porque eu não suportei ficar lá embaixo, porque eu comecei a passar mal. Então, para não dizer que eu tava passando mal, eu vim aqui pro segundo andar e tô sentada aqui no sofá sozinha. E eles começaram a brigar. Brigar assim, ó, por... ele queria fazer um carreteiro, porque tinha sido feito churrasco ontem. Ela não queria, ela queria fazer mandioca com carne. Sabe, uma briga idiota, besta. E dele começou a falar mal dela. Ela começou a mandar ele pra tudo que é lugar. Eu disse, gente, mas o que houve? Que estão brigando desde que eu cheguei. Daí minha irmã disse, mas não tava brigando. Eu disse, então, eu trouxe a discórdia pra cá, porque... O que é isso? O que estão brigando tanto? E daí ele se sentou do nosso lado, começou a falar mal e disse, é assim que ela me trata, e sempre assim que ela me trata, se fazendo de coitado. Daí já tá bêbado, daí já começou a perguntar umas coisas que já perguntou ontem, eu já respondi, sabe? Aí eu falei uma coisa pra ele, porque ele jogou 3 rádios fora no lixo comum, e eu disse que tem container na prefeitura, que ele pode ir lá na prefeitura e colocar os lixos, esses aparelhos eletrônicos do container. Ele disse, mas eles têm que avisar o povo, porque ninguém sabe. Eu disse, não, pai, todo mundo sabe. Ficou 2 semanas na praça e depois eles disseram que ia ficar terças, quintas e sábados à disposição. Esse meu cabelo também tá me irritando. Terças, quintas e sábados... É que eu tô escorada no sofá. Ali tem uma pessoa para receber, porque não pode ir pro lixão. Chega lá no lixão, eles devolvem, porque é multado. E ele disse, mas eles têm que avisar. Porque se eles não avisarem, como é que o povo vai saber? Eu disse, mas eles avisaram, pai. Eles avisaram. Não porque não avisaram, porque ninguém sabe, porque ninguém tá sabendo de nada, porque bebê. Sabe, já começou a discutir. Então eu disse, tá bom. Nessa hora, graças a Deus, o Bia e o Polar não se juntaram, sabe? Mas eu comecei a cansar, começou a me dar um cansaço, sabe? Uma irritação, uma sensação assim de daqui um pouquinho eu vou estourar. Aí eu tava sentada e ontem ele perguntou, ele nasceu numa cidade chamada Mormaço, interior do Rio Grande do Sul. E ontem ele já tinha enchido a paciência porque ele queria ir pra lá. Aí ele disse pro meu filho assim, por acaso eu já te falei de ir para o Mormaço? Já te convidei ou eu só falei? E meu filho disse, não, o vô já convidou ontem. Tá, mas semana que vem eu vou com a tua tia. Daí tu não pode ir, porque não tem lugar para ti no carro.
E eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, mas ele nem ia. Dele, se tu, Patrícia, eu te convidei para ir. Eu te convidou ontem. E eu disse, olha, eu vou, mas eu não quero ir para ficar o dia inteiro passeando na casa de todas as tias, passando no cemitério, passando não sei aonde. A gente já foi uma vez. Então vamos ver as coisas que interessam a nossa família. Porque senão ele passa o dia inteiro indo de lugar em lugar. Eu não tenho paciência, gente. Vocês devem me entender, eu não tenho paciência. O meu termômetro social, ele termina. Chega uma hora que ele termina. E eu subi aqui agora porque terminou. Meu termômetro social terminou. Eu levantei às 5:30 da manhã. Eu tô cansada. Eu já fiz um monte de coisa. E tipo assim, ó, meu termômetro social terminou. E eu tô com fome. Então eu tô, sabe? E ele continuou falando dele, disse, tu quer ir numa pescaria comigo um dia? Daí tem que falar com teu pai e com a tua mãe. Eu disse, ele não vai. Por quê? Eu disse, porque ele depende do pai dele, da mãe dele, e eu estou dizendo que ele não vai. Mas por quê? Eu disse, porque lá vocês tudo bebem, ficam tudo bêbado, e ele tá lá sozinho. Não, mas nós não vamos dar bebida para ele. Eu disse, mas é claro que não vão dar. E nem se dessem, ele ia beber. Ele tem 17 anos. Mas só que tem uma coisa, tem um rio na frente, enorme. E aí vocês tudo bêbado e um rio na frente enorme. E eu vou deixar meu filho ir com vocês, que não tem responsabilidade nenhuma, porque vão estar tudo bêbado. E o meu filho ali, claro que ele não vai se atirar dentro do rio, mas vai que dá na cabeça do guri, tá um calorão e ele resolve tomar um banho, sabe? Ou vai que convençam ele que pode entrar, que tá tudo bem, que tá rasinho, e ele acredita no vô, sabendo, sem saber que o vô já passou do limite da bebida. Ele disse, ai, mas a gente não vai, a gente toma uma cervejinha só e não toma nada. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que eles viram bebendo. Pelo amor de Deus, eu não sei como é que nunca morreu um afogado. Sabe, tem umas coisas assim que me deixam indignada. E aí eu disse, mas ele não vai. Tá, então o senhor tá dizendo, tu manda nele. Eu te mando, ele depende de nós, de mim e do pai dele. E ele não vai, ele não tem autorização pra ir. Tá bom, então. Daí minha mãe tá fazendo almoço lá. Já gritou, tu podia vir ajudar a fazer o almoço. Pra ele. Eu disse, gente, vocês querem que eu faça alguma coisa? Teu pai que tinha que vir fazer, porque foi ele que inventou. Eu disse, meu Deus do céu, se eu soubesse disso. Sabe, não tinha nem saído de dentro de casa. Aí tô eu aqui em cima. Só vou descer na hora de comer. E vou subir de novo. E vou descer na hora de ir embora. Porque meu termômetro social hoje já... E se continuar assim, eu vou brigar. E ele tá num estágio da bebida que ele tá procurando briga, entendeu? Sabe quando o alcoólatra tá num estágio da bebida que ele tá procurando briga? Ele tá provocando. Todo mundo que tá perto, ele tá provocando. Porque tá provocando briga. E aí, nessas horas, eu tenho que sair de perto dele. Porque eu entro, quando eu vejo, eu tô dentro da briga já, sabe? Eu ainda não consigo controlar isso, porque me irrita, ele me irrita muito. Então, nessas horas eu tenho que sair de perto. Porque é um gatilho pra mim. Porque a vida inteira foi assim, e eu não suporto, entendeu? Aí eu tenho que sair de perto. Ai, gente, olha... A gente não é inocente, sabe? Não é a boazinha. Mas tem horas que cansa. Tem horas que cansa mesmo. Oh, Jesus. Obrigado por ter morrido por mim na cruz, ter levado todos os meus pecados e as minhas enfermidades. E por ter ressuscitado no 3º dia. Feliz Páscoa para todos vocês, viu?